Bom, vamos para o 106. Freud, lembremos, tocando nos sentimentos relacionados com a transferência, insistia na necessidade de distinguir neles, nesses sentimentos, um fator de realidade. Porque, vejam bem, o sujeito suposto saber, você faz esse elo de sujeito suposto saber porque algum significante qualquer da transferência faz uma linkagem para que a pessoa considere você um sujeito suposto saber. Então, Freud, lembremos, tocando nos sentimentos relacionados com a transferência, insistia na necessidade de distinguir neles um fator de realidade. Aliás, não se esqueçam, Freud era neto e bisneto de rabino. O rabino cuida de todo um grupo, de um rebanho, que financia ele até para que ele cuide. Freud entendia muito bem do que significa esse tipo de relação. Insistia na necessidade de distinguir neles, quer dizer, nesses sentimentos relacionados com a transferência, um fator de realidade. E, segundo concluía, seria abusar da docilidade do sujeito querer persuadi-lo, na totalidade dos casos, de que esses sentimentos são uma simples relação transferencial da neurose. Não, não são. Agora, é interessante dar uma pala pequena aqui. Freud escreveu um texto chamado Dinâmica da Transferência, onde ele vai dizer que a transferência é da ordem de Daimon-Kai-Chiki. Chiki é o acaso, já no período dos trágicos gregos. No período mítico, você tinha as moiras. As moiras eram Clotô, Láquesis e Átrocos. Uma era a fiandeira, que fiava o seu destino, a outra era a que sorteava, aquela trancinha que para qual é para quem, e Átrocos era a que cortava. Já no período posterior, a Tchique vem a ser o nome dado para o acaso. Tanto é que você vai trabalhar com a noção de acaso em Aristóteles, ele chama-se Tchique. Freud diz a transferência da ordem de Daimon-Kai-Chiki. O que é Daimon? No período mítico, psique é a alma gerada por um processo de mortificação, mas a psique está lá, enquanto você está vivo você tem psique. Quando você morre, a psique se transforma em ídolo, que vai dar a palavra ídolo, é um espectro. E aí ela vai, depois das cerimônias fúnebres que você fizer, religiosas, ela vai morar no Hades, que é uma espécie de inferno dos mortais, um lugar onde tudo se repete o tempo inteiro. Então, onde Freud deve ter tirado a noção de compulsão, de repetição, vendo o netinho fazendo fordar. O Hades é o lugar onde tudo se repete, onde o tempo é parado, onde nada varia. E é o inferno dos mortais. Ninguém quer ir para o Hades. E as pessoas tentavam escapar do Hades. Né? Na mitologia aparecem várias figuras. Sísifo, por exemplo. Enfim. E o que acontece? O ídolo vai para o Hades e fica por lá. Mas, nos períodos anteriores, chamados período do ouro e período da prata, esses dois períodos que são anteriores à época em que é relatado o mito por Hesíodo e o outro, Santa Madalena, daqui a pouco eu lembro, enfim,
Só tem eles dois que escrevem. O, o, quando o herói se imortalizava, ele podia virar Eidon, podia virar Daimon. E aí ele podia ser, no período do ouro, ele era Daimon Epicton, ele ficava sobre a terra, ajudando. Ele já tinha desaparecido o corpo físico, mas ele podia ficar sobre a terra. No período da prata, ele ficava como Daimon Hipoctônio, por baixo da terra, assombrando a terra. Bom, depois, no período já mais tarde, em que Homero, lembrei o nome, e Hesíodo escrevem sobre, organizam, na verdade, um momento daquela região. Escrevem, na verdade, a religião, como é que será, a crença, como é que será, como que as coisas vão. Então, um escreve a Teogonia, o outro vai escrever a Ilíada, a Odisseia, enfim. A partir daí, eles dão as normas de convivência daquela sociedade. Eles escrevem como se escrevessem contando uma história de 800 anos antes. Já nesse período, os Eidons não têm mais direito e vão ficar Enuários mesmo. Não estão mais no período do ouro, nem no período da prata. Então, a transferência tanto é uma coisa que vem ao acaso, como ela assombra. Portanto, continuando, como esses sentimentos reais se manifestam como primeiros e o encanto próprio de nossas pessoas é um fator aleatório, daí a tique, pode parecer que há algum mistério nisso. Mas esse mistério se esclarece ao ser considerado na fenomenologia do sujeito, ou seja, no conjunto de coisas que o sujeito traz e que ele faz aparecer à medida que ele vai vindo à tona. Na medida em que o sujeito se constitui na busca da verdade. A verdade, para Lacan, é a letter, é a que vela e desvela, é no desvelamento, é no vir à luz, é que o sujeito se constitui, é nessa busca desse desvelamento. Basta recorrer aos dados tradicionais que os budistas nos fornecerão, se é que eles não são os únicos, para reconhecer nessa forma de transferência o erro próprio da existência, e sob 3 categorias que eles assim enumeram: o amor, o ódio e a ignorância. Portanto, é como contra-efeito do movimento analítico que entenderemos sua equivalência no que se chama uma transferência originalmente positiva de amor, cada qual encontrando meios de se esclarecer pelos outros dois, pelo ódio e pela ignorância. Quanto a esse aspecto existencial, se não excetuarmos o terceiro, a ignorância, geralmente omitido por sua proximidade do sujeito. Primeiro, porque o sujeito ignora mesmo, e ele só vai se conhecendo à medida em que ele vai trazendo à luz. E segundo, que Lacan fala no Variantes do Tratamento Padrão, ele tira isso do Nicolau de Cusa, mas ele fala como dele, ele fala na paixão pela ignorância. O que o analista tem que ter é a paixão pela ignorância. Por quê? Porque só assim é que ele vai obrigando a aletheia a entrar em ação e o sujeito fazer os sucessivos desvelamentos. Daí que ele fala, no parágrafo 102, nessa parceria, nos dois trabalhando juntos,
O problema não é quem faz a marcação, o problema é que haja uma marcação de trabalho, né? Tá bom? Vou parar aqui. A gente está andando nas ressonâncias da interpretação, mas ainda falta isso aqui, é o último tomo para terminar a função e campo da palavra. Esse discurso de Roma, ele é muito importante, todo mundo fala nele, ele não é à toa. Eu acho que vocês estão podendo ver a densidade desse texto do Lacan. Sobretudo, como vocês já viram variantes antes, e vocês já viram também o estágio de espelho, já viram o sujeito em questão. Então, eu acho que já é possível vocês se familiarizarem com isso aqui. A gente parou, você fez 106, 107 e a gente vai para o 108 agora, tá? O próximo.